pecadores, seria crucificado, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Ele repetidamente falava essas coisas. E aí, quando chega no capítulo 15, esse capítulo 15 ele faz parte de um momento de preparação. Jesus está preparando os seus discípulos. Desde o capítulo 13, ele vai preparando e vai dizendo para eles: ó, daqui a pouquinho vai chegar o momento, daqui a pouquinho vai chegar a minha hora, daqui a pouquinho eu serei levado pelos homens, eu serei crucificado. E aí ele começou a ver aqueles discípulos se entristecerem, e ver aqueles discípulos ficarem um pouco confusos, um pouco temerosos, um pouco medrosos. Mas Jesus tinha a palavra de motivação, de consolo para aquelas pessoas. E eu quero dizer aqui uma coisa para você. Deus, ele tem palavra para te edificar, para te consolar, para te exortar. E se ele, que conhece tudo e todos, ele sabe o que você está precisando hoje para sair daqui restaurado e restaurada. Eu quero dizer para você que do mesmo jeito, ele observando os seus discípulos, ele disse: eu vou orientar eles. E eu vou dizer para eles uma coisa: eu quero que vocês entendam o meu chamado para a sua vida. É um chamado para você permanecer dando fruto aqui. Eu vou, mas eu quero que vocês continuem dando fruto aqui. Vocês vão continuar a minha obra. Vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu faço. Se vocês acreditarem em mim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão fazer coisas extraordinárias pelo meu Espírito. Eu quero que vocês entendam que eu chamei vocês, mas eu não chamei vocês apenas para se ficarem aqui sentados, irmãos, consumindo cultos e mais cultos. Não, eu chamei vocês para vocês permanecerem dando frutos. E aí, irmãos, cada um de nós apresentamos os nossos frutos. Cada um de nós, com a nossa fé, a maneira como Deus tem nos chamado, nós vamos apresentando os nossos frutos. Jesus, ele vai revelar para aqueles discípulos e vai dizer assim, ó: do mesmo jeito lá do Antigo Testamento, quando ele chegou para Moisés e disse assim: eu sou. Porque Moisés, ele também teve medo de quando foi chamado lá na sarça que estava ardendo, o chamado de Deus. Eu acredito que vocês compreendem o que eu falo por ler em Bíblia. Quando Moisés estava no deserto, a sarça, ela ardia, ela queimava. E lá de dentro da sarça houve um chamado de Deus. E o chamado de Deus disse que ele iria libertar o povo dele do Egito. E naquele chamado ele ficou com medo. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar com o faraó? De que maneira? Ele disse assim, ó: você vai chegar lá e você vai chegar com a minha assinatura. Você vai chegar lá e vai dizer assim: quem me mandou aqui para libertar esse povo foi o eu sou. O eu sou a videira. Irmãos, Jesus tem uma assinatura especial. E ele, se apresentando àqueles discípulos, ele disse: ó, eu quero que vocês deem fruto. E eu quero que vocês entendam que vocês vão dar fruto, porque vocês são os ramos da videira verdadeira que sou eu. Vocês não vão dar fruto simplesmente pelo acaso. Vocês não vão dar fruto pela independência, pela autossuficiência de vocês. Não! Vocês vão dar fruto porque o eu sou a videira vai ajudar vocês. E aí, irmãos, o que acontece é que esse chamado de Deus para a nossa vida não é apenas para nós levantarmos as nossas mãos no dia do apelo. Levante a sua mão e aceite a Jesus. Levante a sua mão e venha agora ter um momento, uma novidade de vida. Não apenas para isso, mas nós também aceitamos esse chamado para permanecer em Cristo Jesus. E aqui eu acho muito bom, eu glorifico a Deus, como já foi falado antes de mim. Existem muitas pessoas que estão agora
Quando você abre uma rede social, você vê lá, de forma corriqueira, as pessoas, os jovens, irmãos, totalmente, irmãos, iludidos, totalmente, irmãos, entregues, sem entender que Deus está chamando eles para permanecer na pessoa bendita de Cristo. Se não quiser fazer fundo musical, eu agradeço, viu? Por favor, obrigado. Eu me atrapalho, irmãos. Sabia que eu me atrapalho? Quando tem um fundo musical, eu fico todinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Jesus, ele chama aqueles discípulos e revela que ele é a videira verdadeira. Ele traz a sua identidade. Ele diz para aqueles homens: eu sou, como no Velho Testamento. E aí você vai encontrar também em João, não só aqui no momento do capítulo 15, mas em muitos capítulos, o capítulo 6 em diante, você vai ver que Jesus, ele vai dizendo para os seus discípulos: ó, eu sou o pão da vida. Sabe por quê? Porque eu sou aquele que sacia a fome espiritual que as pessoas precisam. Se você está com fome, se você está com sede de Deus, ele é o pão. Eu sou a luz do mundo, porque eu sou aquele que guia os homens que estão vivendo em trevas. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que guia, aquele que cuida, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a porta, porque eu sou a porta, porque eu sou o único meio de entrada para a salvação. Eu sou a ressurreição e a vida, porque só tem vitória sobre a morte em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê? Porque o único que pode dar direção para o homem se chegar a Deus é Jesus. Ele assinou de todas as formas. E ele falou quem ele era. Eu estou me aproximando agora da crucificação. Chamo vocês para uma reunião e eu quero dizer para vocês quem eu sou. Irmãos, olha só como é interessante. Certa vez Jesus, ele chegou para os seus discípulos e disse assim: Jesus gostava de ficar sabendo a opinião das pessoas. Olha só, irmãos, não é errado não. É errado você se misturar em muita fofoca. Mas saber a opinião das pessoas é interessante. E principalmente quando você é um líder. Quando você é um líder, você escuta muitas coisas. E aí você vai ponderar as coisas. Você vai examinar as coisas. Você vai fazer até uma triagem de tudo que está falando. E aí Jesus certa vez fez uma reunião com os discípulos. E ele disse assim: diz aí uma coisa. O que é que estão falando que quem é o filho do homem? O que é que estão falando do filho do homem? Eles não, o filho do homem estão dizendo que é Jeremias, que é Elias, que é um dos profetas. E vocês, o que é que vocês dizem acerca do filho do homem? É importante vocês que estão aqui, vocês que estão nesse retiro, vocês que participam de culto, entender quem é o Jesus que você serve. Quem é o Jesus que você serve? Saber a opinião foi importante para Jesus, porque quando ele perguntou, Pedro disse: ó, tu és o filho de Deus. Tu és o filho de Deus. Interessante, irmãos, para nós compreendermos, Jesus é a videira verdadeira. Essa palavra videira verdadeira, ela também já foi falada, mencionada, e de forma tipológica, de forma simbólica, no Antigo Testamento. Israel, ele era chamado de videira, ele era chamado da videira, mas Israel se declinava muito. Israel, ele não ficava cocheando entre dois pensamentos. Uma hora estava adorando a Deus, outra hora não estava adorando a Deus. Uma hora era fiel a Deus, outra hora não era fiel a Deus. E aí, irmãos, essa videira que era o Israel, aí Jesus, quando ele chega para os seus discípulos, ele diz assim: ó, eu não sou a videira de Israel, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, a videira fiel, a videira de Deus, a videira que dá vida, a videira do cumprimento perfeito da palavra. Eu não tenho imperfeição. E é importante nós entendermos quem é esta videira. Aqui no texto, Jesus, ele vai se apresentar e diz: eu sou a videira e meu pai é o lavrador.
Ele vai trazendo toda uma explicação. Quem é quem? No texto, Jesus é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. O Pai é o cuidador. O Pai é o lavrador. E o que é que um lavrador faz? O que é que um agricultor faz? Eu acredito que os irmãos aqui, talvez não todos, mas alguém já tenha plantado alguma vez, já tenha acompanhado um parente, um avô, um tio, um pai, num sítio e plantado aqui. Eu não sei se você pode levantar a sua mão, se você já foi, você já viu, se você já plantou aqui, ó. Muito bem, parabéns para vocês, tá certo? Ainda tem salvação para essa geração. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, como é importante você observar as coisas. E aí Jesus, ele simplificava a mensagem para aquelas pessoas. Jesus, ele tinha, irmãos, a palavra da vida, a palavra do céu. Mas quando era para falar com as pessoas, ele nivelava as palavras para que eles compreendessem. E aí ele estava falando com pessoas que eram pastores de ovelhas, pescadores, agricultores. E aí para eles entenderem a mensagem, ele diz assim, ó, do mesmo jeito, né, do mesmo jeito de um agricultor, de um lavrador, é o Pai. E sabe o que é que o Pai faz? O Pai planta, o Pai cuida, o Pai limpa e o Pai poda. O Pai, ele trabalha na videira. O Pai trabalha. Todos que estamos aqui, estamos sendo, de alguma forma, estamos sendo cuidados, estamos sendo limpos, estamos sendo podados por este lavrador. Talvez você não compreenda, talvez você não entenda o porquê que você passa por processos e processos na vida. Quando a gente pensa que vai receber um alívio, aí de repente lá vem outra tesourada, lá vem outra podada. Quando a gente pensa que vai ficar tudo calmo, tá tudo bem agora. Não, agora eu posso me balançar na rede, vou amar uma rede e vou ficar cantando aqui o hino 15 aqui agora. Aí de repente lá vem outra tesourada. Sabe por quê? Porque o Pai é um lavrador, e o lavrador, ele planta, ele cuida, ele limpa e ele poda. Se você é crente de verdade e você está passando por luta, levante a sua mão e glorifique a Deus aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque é o Pai podando a sua vida. É um lavrador. É o Pai que está podando você. E é interessante, irmãos, que a gente foi pesquisar um pouco para trazer uma mensagem para os irmãos. E a poda, ela tem dois propósitos. E aqui dentro do texto, Jesus, ele vai dizer que aquele que não dá fruto é cortado. Corta logo de uma vez. Não dá fruto não, pega o machado lá, corta e tira, lança lá no fogo. E aquele que dá fruto, sabe o que a gente faz? A gente vai deixar ele ficar crescendo à toa? Não, ele também vai receber um tratamento. Quem não dá fruto é cortado, e quem dá fruto é podado. Vai receber de qualquer forma. João Batista, quando estava pregando no deserto, ele disse assim, ó, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele estava batizando muitas pessoas no Rio Jordão. E quando ele estava batizando, muitos vinham ter com ele para receber batismo de arrependimento de pecado. E aí alguns dos fariseus se aproximavam. E quando se aproximavam, a mensagem de João era uma mensagem equilibrada. Ele tinha uma mensagem, irmãos, que ele pregava para os hipócritas e pregava também para quem quisesse ouvir, que existe um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era só dureza não, ele também pregava esperança. Ele também dizia que existia um Cordeiro que tira o pecado. Mas ele também chegou para os fariseus e ele disse para os fariseus: olha, raça de víbora, vocês precisam se arrepender, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. E o que acontece é que dentro dessa dinâmica, ou se você não estiver dando fruto, se eu não estiver dando fruto, nós estamos correndo um grande perigo de sermos cortados e lançados fora. Mas se tiver, estamos dando fruto. Porque é que eu estou me esforçando para ser fiel a Deus, eu estou fugindo da aparência do mal, eu sou uma pessoa que eu gosto da presença de Deus, eu gosto de buscar Deus, eu sou uma pessoa que busco ser fiel a Deus, mas quanto
eu sinto que estou sendo retalhado, cortado. Sabe por quê? Porque o Pai, que é o lavrador, que sabe que você está dando fruto, Ele está podando você. Vocês já viram, irmãos, um profissional podando uma árvore? Não é interessante? Ela não tora, ela não corta no meio, não. Ela vê onde estão os excessos. E aí, é interessante que, dentro da disciplina de Deus, a poda da árvore frutífera, ela é essencial para estimular o crescimento saudável daquela árvore. Então, é como se todos que estão aqui, nesse culto, fossem árvores para Deus. E aí Deus olha para você, Deus vê fruto em você, Deus vê fidelidade em você, Deus vê que você é uma pessoa que está na presença dEle, que está crescendo com Ele, e Ele diz assim, não, peraí, para crescer saudável, tem que pegar a tesoura. Vamos lá, dá na tesoura agora, mete a tesoura agora, para tirar os excessos, para crescer saudavelmente. Você está sentindo alguma coisa, alguma prova, alguma aflição na sua vida? É a tesoura de Deus. É a tesoura do podador, cortando e tirando os excessos. Fui pesquisar, irmãos, existe pelo menos alguns tipos de poda. Existe uma poda, irmãos, que é a poda da formação. É uma estrutura que garante o crescimento equilibrado. Então, quando o profissional, o lavrador, ele vai podar a árvore, ele simplesmente diz assim, por que você vai podar essa árvore? Eu vou podar ela porque ela está em formação. Se eu não podar ela, ela vai crescer, vai bater naqueles fios, vai dar um curto-circuito e vai aqui atrapalhar a vida de todo mundo. Porque tem gente, irmãos, que está crescendo, mas precisa ser podada por Deus. É por isso que a gente não compreende o porquê de muitas vezes nós sentirmos limitações, não de homens, mas de Deus. É Deus podando a árvore e dizendo assim, eu tenho que fazer isso para você ter equilíbrio, porque você está em formação. Segundo tipo de poda, tem a poda da produção. Já tem formação? Eu já entendi. Essa árvore é frutífera. Pegue tesoura, pegue uma parar, para você não entrar na casa de ninguém, para você não bater em nada, para você não tirar a visão de um transporte que vem. Olha só, irmãos, talvez essa árvore que está aqui atrás de vocês precise de uma poda. Pô, talvez alguém precise ir agora aí podar essa árvore. Essa árvore está muito grande. Essa árvore está tirando algumas visões de alguém. Alguém, quando vê que a árvore está atrapalhando o Deus Todo-Poderoso, quando vê que tem alguém, pastores que estão presentes aqui, que está atrapalhando a obra, este é o Deus Todo-Poderoso que se encarrega de tirar os excessos. Não é os pastores, não são os homens, é Deus que se encarrega de ir com a tesourinha lá e tirar os excessos. Ai daquele, irmãos, que não entender o mistério da palavra. Eu já vi, eu sei que os irmãos já viram, gente, irmãos, que precisou ser podado. Um dia desse eu vi lá em frente aí, o meu trabalho, onde nós trabalhamos. O profissional lá que foi podar, irmãos, quase que deixava sem folha, sem nada, irmãos. Pelo amor de Deus, estou para descer. Falei, que ignorância é essa? Nem a sombra da minha moto ele deixou. E aí onde está? Deus, ele é tão sábio, irmãos, que ele sabe o limite de como cortar. Não é como os homens não, que já vai assim e corta tudo para depois não voltar mais lá. Porque, irmãos, não, de qualquer forma, Deus não corta, Deus não poda de qualquer forma. Levanta sua mão assim comigo, levanta sua mão assim comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está sendo cortada, não. Você não está sendo arrancada fora, não. Você está sendo podada e podado por Deus. É Deus quem está trabalhando na sua vida espiritual, porque Ele sabe que você é um potencial para o reino. E é por este motivo que você está sendo podada e podado por Deus. Existe uma
uma terceira tipo de poda, irmãos, que é a poda da limpeza. Então tem a da produção, da formação e a da limpeza. Também a árvore está muito suja. Tem crente, irmãos, que está dentro da igreja, e aí só Deus na vida desse crente. E aí eu vou fazer uma aplicação para o jovem. Tem jovem que está dentro da igreja, que só Deus está precisando também de uma limpeza. A poda da limpeza também chega na vida do jovem. E aí, irmãos, a gente começa a gemer, a gente começa a gritar, mas é Deus trabalhando, cuidando e dizendo: é o meu cuidado com você. Eu podo você pode até chorar, mas o Espírito está aqui do seu lado para consolar você e sustentar você aqui. Eu falo, irmãos, como jovem que sou, já faz uma temporada que a gente está na igreja, e eu digo para os irmãos: eu já fui podado várias vezes. E aí, nunca mais você vai ser podado, não? Não, irmãos, agora é que eu estou sendo podado. Sinto Deus podar todos os dias. Dentro dessa palavra, irmãos, também Jesus, ele está falando com os seus discípulos. E aí, quando ele está falando com ele, ele diz assim: ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe como é que vocês vão ser limpos? Sabe como é que essa poda acontece? Vocês são limpos, mas não é limpo por qualquer coisa. Vocês são limpos pela minha palavra. A palavra de Deus é quem limpa a vida do crente. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus corrige, a palavra de Deus purifica a vida do jovem. Como purificará o jovem o mancebo o seu caminho? Ele vai purificar de que forma? Observando a palavra de Deus. E aí, Jesus, ele vai falando para todos aqueles discípulos, mostrando a sua identidade, estabelecendo para eles de que maneira eles serão limpos. E ele vai dizendo: eu quero pedir para vocês, dentro dessa dinâmica, que vocês tenham fruto, mas que vocês permaneçam. E aí, quando você pega o texto, você vai ver que não foi só uma vez que Jesus, ele disse que era para eles permanecerem, mas várias vezes. Então, a ênfase de Jesus, irmãos, aqui nesse momento, era que eles se firmassem, porque o que viria a acontecer era uma coisa muito forte. Eles seriam acometidos de perseguição, eles seriam, irmãos, agora, tudo que Jesus havia pregado e havia falado acerca da sua crucificação, da sua morte e ressurreição, estava para se cumprir. E naquele momento ele disse: ó, se segura aí, se firma, permaneça na minha palavra, permaneça em mim. Algumas pessoas, irmãos, não compreendem essa ênfase. E aí, qualquer frevo, qualquer convite, qualquer decepção, o que é que as pessoas fazem? Vamos lá, abre a sua Bíblia e entenda essa palavra. Entenda essa palavra. Eu quero que você permaneça em mim. Eu quero que você permaneça na minha palavra. E aí, o que é que vai tirar você de Jesus, se você permanecer nele? O que é que vai tirar você da presença dele, se você permanecer nele? O que é que vai tirar você, se você permanecer? Para permanecer, você tem que perseverar. Para permanecer, você tem que continuar. Para permanecer, você tem que ter constância. Para permanecer, você tem que ter dependência de Deus. Sabe por quê? Eu e você, nós temos que ter dependência de Deus. Porque o próprio Deus disse assim, ó: nenhum ramo ele produz fruto de si mesmo, porque sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. E é por isso que eu quero que vocês permaneçam em mim. Por isso que eu quero que vocês fiquem comigo. A instrução de Jesus é porque, irmãos, ele viu como estava o ânimo daqueles homens, como é que estava o ânimo dos discípulos. E ele sabe como é que está o ânimo de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu acredito que alguns de vocês estão cansados. Brincaram esses dias, se divertiram, cantaram, oraram, buscaram a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Independente do seu cansaço ou de como você esteja sentindo agora as suas emoções, a palavra que Deus libera para falar para você é: eu quero
falar que você permaneça na minha presença. Permaneça em mim. Sabe por quê? Porque quem permanece em Jesus cresce. Quem permanece em Jesus floresce. Quem permanece em Jesus frutifica. Quem permanece em Jesus dá fruto. E não dá pouco fruto, dá muito fruto. Eu quero ver frutos. É o que Jesus disse, eu quero ver frutos. Eu não quero ver muito fruto, pouco fruto. Eu quero ver muito fruto. Eu quero ver frutos. E aí, irmãos, tem alguns pregadores que eles são mais agitadores do que mensageiros de Deus. E aí eles vêm, agita um, pega na mão da pessoa que está do seu lado, diga isso para ela, balança ela aí, faz uma cosquinha nela aí, sorria para ela, faça isso, corra, pule, grite. Mas aí quando termina aquele culto, Jesus não vê fruto, Jesus não vê nada. E eu quero dizer um negócio para você, eu sou mais ver vocês calados, ouvindo a palavra, do que movimentando